Olá, graças a Deus, começamos aqui o Conexão. Eu sou o pastor Ednilson Lima e hoje vamos falar sobre o tema crente. É um tema que a gente precisa abordar, trazer informações, porque hoje em dia tem uma diferença entre ser cristão e ser crente. Parece que antigamente todo mundo dizia, eu sou crente. Mas hoje parece que tem uma certa distinção, né? Muita gente diz que é crente e a gente fica meio que crente, cristão. O que é um e o que é o outro, os dois podem ser a mesma coisa? Bom, para falar sobre o tema crente, comigo eu tenho o pastor Eduardo Cardoso, o nosso líder dos jovens, lá da nossa sede regional do MEA, do meu amigo pastor Josias Cruz. Pastor Eduardo, seja bem-vindo ao Conexão. Pastor Ednilson, muito prazer, é um grande prazer estar aqui com vocês. Creio que esse tema vai, com certeza, ser um divisor de águas para a gente. Creio que Deus ele vai trazer ao nosso coração esse tema que precisa ser abordado nos dias de hoje para a gente realmente entender o que é crente, o que é cristão. Pastor Ednilson, muito obrigado pela oportunidade. Amém. Também está aqui comigo a obreira Isabela, a mais conhecida como Bela, é isso? Sim, senhor. Mais conhecida como Bela. Lá em Madureira, todo mundo conhece a senhora assim. Lá em Madureira, Obreira aqui Bela. também, Aqui também. Qualquer local onde eu percebo que as pessoas não conseguem mais me chamar de Isabela. E glória a Deus por isso. Já pegou já, né? Sim, senhor. Tá certo. E como é ser obreira do pastor Michael Marques? É um aprendizado diário, meu pastor. Diário, né? Cada dia que passa eu percebo que Deus tem feito algo diferente no nosso meio e Deus tem contado coisas específicas para o pastor. As revelações têm sido extraordinárias. Glória Inclusive, nessa oportunidade, nós vamos falar a diferença do crente para o cristão. E hoje em dia já não basta apenas dizer que crê. É um ponto muito importante. A gente vai tocar nesses assuntos, porque são assuntos importantes e a Bela é obreira do nosso líder estadual, pastor Michael Marques, que tem sido assim uma bênção muito grande. Cada revelação, cada mensagem, cada aprendizado. Quem está longe aprende, imagine quem está perto, né? Se quem está longe aprende com ele, imagine com quem está perto. Eu queria chamar matéria sobre esse tema e depois eu volto com os entrevistados para a gente, vamos dizer assim, destrinchar um pouco esse assunto, né? O que é ser crente, afinal de contas? O que é ser crente? Quem é crente, afinal de contas? Vamos lá, vamos a essa matéria. O termo crente é designado a quem acredita em algo com convicção. Já no contexto cristão, trata-se de quem crê em Deus e busca seguir os mandamentos dele. Uma pesquisa da Global Religion 2023, feita em 26 países, aponta que no Brasil, a cada 10 brasileiros, 9 acreditam em Deus. Confiar na existência de um ser supremo e assumir uma vida conforme a palavra ensina pode se tornar difícil diante das tentações do mundo. Na carta aos Romanos, capítulo 10, versículo 14, diz: como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Será que o que é visto como crente está realmente dedicando os dias para viver o propósito da salvação e propagando o evangelho àqueles que não creem ou deixaram de crer? Romanos 10, é importante, né, ter alguém que pregue, né, alguém que creia, mas não só crer, porque assim, crente, se você crê, você é crente, mas você é crente em quem? Em quê? Né? Afinal de contas. E aí tem a diferença do cristão, né, como a própria matéria vem falando aí, o cristão que já se remete a Cristo, né? Cristão é ser um pequeno Cristo, é ser igual a Cristo, e aí as coisas já mudam de figura. E, meus amigos, meus irmãos, vamos lá. Amém. Eu vou já jogar a bomba para vocês. Posso jogar? Perfeitamente. O que é ser crente? Vamos Pastor, anteriormente... Obreira Isabela. Oh, glória. Coisa boa poder ser chamada de obreira da obra de Deus. Anteriormente, o crente, nós víamos, pelo menos eu cresci, nós fazíamos uma distinção, né? Nós observávamos, era aquela pessoa, andava com a Bíblia debaixo do braço, em alguns locais, preferencialmente de coque, nós já víamos, já identificávamos que aquela pessoa era alguém que guardava a palavra. Hoje em dia eu percebo que um dos países realmente mais crentes é o Brasil, porque o pessoal está acreditando no que vê na internet. O pessoal esquece que existe uma necessidade de por que aquilo é verdade. Hoje em dia, qualquer coisa que a pessoa declara na internet está se tornando uma verdade. As pessoas estão crendo naquilo que estão vendo
e não buscam mais a fonte. Sim. A nossa fonte da verdade, que é o que faz da gente efetivamente seguir alguma coisa que traz resultado, que é o que está vinculado à palavra, isso, infelizmente, eu não sei como foi que iniciou isso, mas percebe-se que as pessoas não buscam mais as fontes. A fonte do crente anteriormente era a palavra. Sim. A irmãzinha abria a Bíblia e dizia o que ela tinha lido. Hoje em dia, em qualquer esquina, a gente escuta uma pessoa falando, não, mas eu escutei. Tal pessoa falou no vídeo, no Instagram, falou que Deus fez isso. Falou que Deus fez aquilo. A fonte efetiva da palavra, hoje em dia, a gente percebe que tem sido deixado de lado no nosso meio. Pastor Eduardo, assim, antigamente, como a Obreira está falando aqui, a Isabela, o crente, a gente chamava os cristãos de crentes, né? Sim. A gente via, lógico, vocês são bem jovens, né? Eu já sou de uma outra geração, né? Então, assim, a gente via aquele pessoal vindo da Assembleia, aquele terno menor do que o que estava usando, aquele Bíblia grandona e tudo mais. E a gente fala assim, lá vem os crentes, né? Os Bíblias, chamar de Bíblia, chamar de crente. Hoje, você vê na própria matéria que de cada 10, 9 é crente. A pergunta é, crente em quê? Exatamente. Crente em quem? Em que Deus? Em que tipo de Deus? A pessoa é crente? Porque ser crente é muito vago hoje em dia, né? Antigamente, ser crente realmente era aqueles que andavam na palavra ali. E andavam tanto na palavra que se destoavam, onde eles chegavam, eles eram diferentes, né? Eu particularmente, eu não vou falar pelos outros não, mas eu particularmente, eu acho que hoje deveria ser a mesma coisa. Eu acho que eu, como crente, tenho que chegar nos lugares e tenho que ser diferente. Né? Mas só que, não sei se o irmão concorda, a irmã também, mas hoje você tem dificuldade de chegar no lugar e identificar quem é crente e quem é cristão. Ou quem não é crente e nem cristão, e você chega e você não sabe distinguir, porque a fala, o jeito, a veste, é tudo igual. Sim. E aí como é que fica o crente e o cristão? Como é que fica ser crente? O que é ser crente? Eu estava até olhando para esse tópico, né, para essa matéria que a gente está abordando hoje, eu fiz uma seguinte frase, né, que todo cristão, ele é crente, mas nem todo crente, ele é cristão, porque até como a gente chegou a abordar aqui, crer em quê? Crer em quem, né? Porque a palavra crente, né, ela vem lá do latim credere, que seria crer. Porém, hoje em dia, a gente, como até a Isabela abordou, as pessoas elas colocam fé no Deus de Paulo e não chegam a ter um conhecimento exato sobre quem é Deus, sabe? Então, as pessoas estão crendo no Jesus que outras pessoas pregam, no Jesus que outras pessoas falam e, às vezes, não estão acreditando no próprio Deus. Então, eu vejo que essa questão de crente e cristão, como até o senhor falou, o cristão é o seguidor, é o discípulo que Deus ele chama a gente para ser, né? Porque até Jesus... Você ligou a Cristo, né? Jesus ele falou que se vocês obedecerem os meus mandamentos, verdadeiramente vocês serão os meus discípulos, vocês me seguirão. Então a gente vê que, como abordei, todo cristão, ele crê em Deus, é inegável. Só que nem isso todo que mundo... faz dele um cristão, né? Só que nem todo mundo que às vezes se denomina acreditar em Deus vive conforme Ele quer que a gente viva. Então acho que o ponto mais gritante é esse. Acho que é o estilo de vida que a gente leva. Acho que o cristão, ele verdadeiramente procura obedecer a palavra, mas o crente, ele crê em Deus, fala que Deus é bom, só que a vida dele não anda dessa forma. É difícil, né? É difícil porque esses dias eu estava pregando na igreja e Jesus estava falando sobre ser servo, né? E o cristão é servo. O cristão é servo. E aí ele fala sobre estar na mesa, ele fala que o principal é o que está na mesa, mas ele fala, entre vós eu vou servir. Então eu estava comentando lá que ele é o da mesa, ele é o mais importante, mas quando ele está entre nós, ele desce da mesa para servir. E aí ele dá o exemplo, foi isso que ele fez quando ele lavou os pés dos discípulos, né? Ele dá o exemplo, então ele sai da mesa para servir, ele é o da mesa. A partir do momento que eu sou um cristão e passo a ser igual a Cristo, eu também vou para a mesa. Então eu não sou como a mulher cananeia que não aceitou ir para a mesa. Ele falou, não vou tirar o pão dos filhos, né? E ela aceitou aquela palavra e pegou a bênção dela, foi embora,
mas ela podia ter subido para a mesa naquela hora, e ela não foi. Exatamente. Quer dizer, Jesus desceu da mesa, atendeu ela recebeu o que ele deu e foi embora. Como muita gente que entra nas nossas igrejas, né? Recebe a bênção e vai embora. Quer dizer, era a hora de chegar na mesa. E eu acho que o cristão, ele tem essa peculiaridade, né? Ele tem facilidade de descer da mesa para servir, porque ele imita Jesus Cristo, né? O crente nem sempre consegue fazer isso, até porque, se for ver na acepção da palavra, você pode ser crente em qualquer coisa, né? Como a Isabela, eu vou chamar de Isabela, eu sei que todo mundo te chama de Bela, mas só para... Perfeito, pastor. vou te chamar de Isabela. Pastor, só um adendo que o senhor falou, algo excelente que Deus falou no meu coração nesses últimos tempos. O pastor Michael tem pregado bastante sobre fé. E ele falou como a fé ela é extremamente direcionada. E se a gente for pegar alguns exemplos e fazendo um link realmente de diferença entre o crente e o cristão, o crente é aquele que ele consegue utilizar a fé isolada em alguma coisa. Tem gente que tem fé para ser curado. A mulher cananeia, ela teve fé de chegar próximo ao Senhor porque ela sabia que aquele homem poderia. Naquele momento ela foi crente, né? Ela foi crente. Só que a gente sempre, isso é o Espírito Santo falando comigo, nós sempre identificamos ela como uma mulher que se fortaleceu na continuidade do pedido. Ela continuou pedindo até o Senhor fazer aquilo que ela pedia. Sim. Aquilo que ela... Atendê-la de fato. E Deus falava no meu coração. Na realidade, ela teve 3 oportunidades de falar, Senhor, então me faça como uma dos teus filhos. Sim. Ela pôde ter o acesso ao que os filhos têm. Sim. Mas ela preferiu se conter ali, aquela fé direcionada. Semelhantemente a quando o centurião chegou. Senhor, não precisa ir na minha casa. As pessoas hoje em dia, elas têm até fé para receber uma bênção, mas elas não têm a fé suficiente para se moldar ao dono da bênção. É o ser crente não cristão, né? Aí está toda a Exatamente. diferença, né? Bom, vamos lá. Todo crente, acho que essa é fácil. Todo crente tem autoridade sobre Satanás? O pastor Eduardo já citou uma coisa ali que já responde isso. Sim. Não é? Pastor Eduardo? Lá em Lucas 10 deixa isso bem claro. Quando Jesus ele se direcionou aos discípulos e não à multidão, né? Aos discípulos. E ele falou o seguinte, vão de cidade em cidade, vocês vão levar a palavra, não leva nada, só leva a mensagem do Evangelho. E no versículo 19, prosseguindo um pouquinho, no versículo 19 fala, e eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões, né? Eis que vos dou autoridade, né, sobre as obras do mal. Deus ele nos deu essa autoridade, mas não é somente para toda a multidão, é para os discípulos, né? Na verdade, eu vejo que até alguns que se dizem discípulos, né? Sim. Porque ele separa, em Lucas 10, 19, ele vai separar, em Lucas 10, né? Ele vai separar 70 de todos os discípulos que estão seguindo ele lá. Sim, de todos os seguidores, ele separa só 70, né? E manda de 2 em 2. Aí ele dá a autoridade. Mas eu me lembro que o irmão citou Paulo. Sobre Paulo. Né? O irmão sim. poxa, nem todos querem o Deus de Paulo, né? Exatamente. E ali em Éfeso, em Atos 19, a Bíblia fala no versículo 11 e 12 que Deus fazia maravilhas pelas mãos do apóstolo Paulo, de sorte que até os lenços e aventais se levavam e os doentes eram curados, os enfermos eram curados e os endemoniados eram libertos. E aí alguns exorcistas locais tentaram expulsar um demônio também pelo Deus que Paulo pregava, né? E levaram uma surra dos demônios. Deus, né? quem Paulo prega. Quem Paulo prega, não é o meu. Eu não creio no Deus dele, não, mas ele crê tanto que ele faz isso aqui. Ele está fazendo um rebuliço aqui em Éfeso e eu quero também isso, então vou expulsar também, mas tomaram uma surra. E a resposta do demônio, né, pastor? Ele fala, conheço Jesus, conheço Paulo, mas quem são vós? E o demônio não conhece ele no ambiente espiritual, ele levou uma surra e ainda saiu correndo chorando. Então assim, Complexo. a resposta é tranquila aqui, né? Todo crente tem autoridade sobre Satanás? Não. Não. Não é isso? modo Acho que algum. concordamos, né? Concordamos. Sim, então. Essa certeza. dá para passar reto. Vamos lá, então. Assim como Jesus andou no meio de pecadores. Aqui assim, deixa eu já falar. Polêmico. Essa perguntinha aqui, no meu ponto de vista, tem uma pegadinha que eu nem sei se a direção percebeu, mas eu entendo que tem uma pegadinha aqui, tá? Mas vamos lá. Assim como Jesus andou no meio de pecadores, um crente também pode andar no meio deles? Vamos lá, quem quer falar primeiro? Pastor Eduardo? Claro, lá no Salmo Jogou a 1, bola, hein? Joguei. lá no Salmo 1 já responde isso, né? Que bem-aventurado o homem que não se assenta na roda dos escarnecedores. A gente tem que pontuar 2 coisas, né? Como o senhor falou, essa pergunta tem uma pegadinha, por quê?
Na nossa caminhada, a gente vai encontrar pessoas, seja na rua, seja na vida mesmo, a gente vai encontrar pessoas que estão ali envolvidas no pecado, não querem a mudança, e é inevitável a gente encontrar essas pessoas, mas a gente tem que tomar o devido cuidado, porque a palavra fala, né, para a gente não se assentar na roda dos escarnecedores, ou seja, a gente pode até passar a conhecer, conversar, e a gente precisa ter contato, conexão com essas pessoas para mostrar Cristo, mas não se deixar contaminar. E Acho aí, que esse é o Bela? ponto que a gente tem que Esse é o motivo observar. pelo qual eu gostaria que o pastor falasse primeiro. Porque eu acho bonito a forma com que a Bíblia se revela para a gente conforme a gente vai meditando. A pergunta vem, assim como Jesus andou no meio dos pecadores, um crente também pode andar no meio deles? A gente pode andar para levar uma palavra, mas a gente não pode permanecer. Esse é o problema pelo qual a gente percebe que alguns absorvem em vez de deixar algo ali. A gente percebe, às vezes, como com a juventude, né? Será que eu posso evangelizar em tal lugar, pastor? Vai ser uma bênção, tem um pessoal bom, a pessoa vai lá, em vez dela evangelizar, ela é evangelizada pelo diabo. Sim. Esse é um momento em que tem que ter um discernimento muito grande. O pastor pontuou algo muito bem. Jesus, ele veio para resgatar, ele veio para resgatar e para salvar. Andar é passar, não permanecer. As pessoas, hoje em dia, precisam dessa diferença. A pessoa precisa levar uma palavra, mas não permanecer naquele local, que pode me sujar. É aí que eu entendo que tem uma pegadinha nessa pergunta, né? Porque assim, Jesus, ele não andava com os pecadores. Passava. Ele chegava onde eles estavam, Exatamente. fazia o que tinha que fazer e saía andando. Quem quisesse seguir, seguia. Quem não quisesse, ficava para trás. E os evangelhos sempre diz, Jesus caminhava e andava, e quando se dirigia a algum lugar, não dizia que ele chegava e ficava com aquele povo também. Exatamente. Lógico que a gente vai até eles, vai andar com eles, não vamos deixar as amizades de lado, mas andar, se você anda, daqui a pouco você começa a pensar igual. Torna-se E de repente você fica aquele crente que não tem nada de cristão, né? Já para usar o tema do programa, né? Que começa a debater demais, né, pastor? E começa... Eu acho que já não concordo com o que o pastor falou naquele dia. Isso é, como diz os antigos, é batata. Você vê uma pessoa que está firme no evangelho, na igreja, e de repente ele começa a chamar o pastor, pastor, mas isso aqui eu já não concordo. Eu falei, engraçado, você concordava antes, né? Aí você vai ver com quem essa pessoa está andando, o que ela tem visto pela internet, o que ela tem escutado, quem são os pregadores, os pseudos pregadores que ela tem escutado, e você vai ver que ela já não está mais na mesma fonte de antes. Ela já está bebendo água de outra cisterna. Já ficou esquecido. Aí agora os pastores que ele respeitava e a palavra pregada na igreja e todo o ensinamento da igreja que ele prezava, agora já tem muito questionamento. E já não faz o mesmo sentido, até porque a gente sabe que a ovelha, ela vai gerar ovelha. Sim. Mas aquela ovelha que vai gerar ovelha não vai ser aquela ovelha que vai ficar no meio dos bodes. Sim. Ela vai passar, ela vai fazer o exemplo, porque nós somos cartas vivas. Sim. Nós vamos passar o nosso exemplo e as pessoas vão ser conectadas com a gente. Jesus andava. Jesus, ele sentou, foi lá, ele comeu na mesa. Mas assim, eram pessoas religiosas, né? Não eram pessoas mundanas, gentios, eram pessoas que viviam pela lei. E ele sentava, realmente falava, mas ele não ficava. Não é. As pessoas é que seguiam Jesus. Ele não seguia ninguém. Ele não ficava junto com ninguém, não andava com ninguém. Não é? Porque assim, se você for pro popular, você fala assim, fulano de tal, é aquele fulano que anda com ciclano. Aí você, sei quem é o que anda com ciclano, sei quem é. Eles estão sempre juntos. Isso é andar. Né? Por isso que eu falei que tem uma pegadinha, né? Jesus não andava com o pecador, ele chegava até ele, pregava, se tiver que libertar, libertava, e aquela pessoa passava a andar com Jesus, que é diferente, né? Eu é que tenho que andar com ele, né? É ele que tem que me ensinar, não é ele que anda comigo, eu não tenho nada para ensinar a ele. É eu que estou aprendendo. Então, essa é a pegadinha que a gente viu. Exato. Que eu vi, né? Aqui eu creio até que a nossa direção aí, nossos produtores nem perceberam que tinha... Ou perceberam, né? Que esse pessoal também é bem espertinho. Bom, nós vamos agora a um pequeno intervalo e voltamos já com Conexão falando sobre crente. Crente, sai daí não, tá? E olha, não esqueça de procurar a gente no YouTube, tá? Conexão PR, PR Ednilson Lima, e lá tem todos os programas, tá? Muito bom os nossos programas, tá bom? Vamos a esse intervalo, voltamos já. Graças a Deus, voltamos com Conexão, hoje falando sobre crente. Esse é o tema, crente. Você é crente, você é cristão, você é alguém que crê em quem você crê numa
pluralidade de deuses ou no único Deus? Você crê no Deus da Bíblia ou não crê no Deus da Bíblia? Você é mais ou menos? Como é que você tem acreditado? Em que ou em quem, né? Você tem acreditado? Onde você tem depositado a sua fé, afinal de contas, né? E para falar sobre isso, eu estou com o pastor Eduardo Cardoso, que é o nosso líder dos jovens lá da nossa sede no MEI, e também com a Isabela Ramos, a famosa obreira Bela, né? Mais conhecida como Bela, né? Lá na nossa igreja, nossa sede estadual. A Isabela também trabalhou com a pastora Mônica, né? Sim, fui consagrada, sou filha de pastora Mônica. Filha da pastora Mônica. É. A gente fala filha assim, para quem não conhece, é filha na fé, tá, pessoal? Ela não é filha, né? Filha na fé. Agora, assim, ser filha na fé da pastora... Quem conhece a pastora Mônica sabe que ser filha na fé da pastora Mônica é uma honra, porque é uma serva de Deus e não é de hoje que ela tem servido o evangelho. Assim, é fácil servir ao lado da pastora Mônica? Pastora Mônica, ela nos cria como guerreiro realmente. Ela... Em tudo, em cada detalhe, desde a nossa vestimenta, desde a nossa farda de soldado, e ela sempre nos ensinou a nos revestir de poder. Ela ensinava isso, ela só consagrava o obreiro, depois ela mesma fazia os testes. E apenas depois de termos passado para ela a confirmação, algo ela e Deus. Uhum. Quando Deus a confirmava no coração e quando recebíamos o Espírito Santo, Sim. aí ela liberava para fazer a obra. É bem parecido Forte. comigo. Eu também saio levantando, a menos que Deus direciona a gente. Bom, Tiago, capítulo 2. Vamos lá, pastor, na Bíblia Sim, hoje. senhor. Agora. Lê pra gente Vai, aí, glória. pastor Eduardo. Tiago 2, Tiago 19. 2,19. Lê aí pra gente. Tito, Hebreus 2,19 diz assim: Você diz crer que há um único Deus. Muito bem, até os demônios creem nisso e tremem de medo. Esse texto pra mim é fantástico. Muito forte. Demais. Fantástico, fantástico. Porque assim, a gente fica, às vezes, algumas pessoas, né, ficam se vangloriando porque tem fé, porque conseguiu uma batalha aqui, uma vitória numa batalha ou em outra, e fica se vangloriando, né, de conhecer a Bíblia, de ter muita fé. E aí, quando vem para mim com toda essa empolgação, geralmente não é que eu não sou aquela pessoa enjoada, de ficar jogando balde d'água nos outros e tudo. Eu gosto até de incentivar as pessoas, lógico. Mas tem pessoas que Deus mostra que se você não der uma trava nela, ela vai se ensoberbecer e vai se perder. E são gente boas, são pessoas que têm tudo para ter sucesso no ministério, mas que começaram a ficar altivas. E aí eu falo assim, por que você está feliz desse jeito? O diabo também acredita igual você, só que ele estremece. Então o que você tem que manter é o seu temor a Deus. Sim. Eu vou contar um caso para vocês dois. Forte, pastor. Uma igreja que eu passei. E 2 obreiros começaram a disputar. Faz muitos anos isso. 2 obreiros começaram a disputar quem expulsava mais demônios. Então, sexta-feira, eles começaram a contar. Eles começaram a contar quem expulsava mais demônios. E aí ficava aquela disputa, né? No final do dia, comigo foram 5, comigo foram 7, comigo foram 10. Um dia eu vejo os 2 tristes, eu vou até eles. Eu não era o pastor, na época, o pastor principal, né? Era auxiliar. E aí eu falei, o que houve com vocês? Vocês estão tristes aí, né? Amuados aí no canto? Eu falei, pastor, nenhum demônio manifestou nem na minha mão, nem na dele. E era uma época que você começava a pregar, já manifestava demônio. De cadeira voadora. Era a época das cadeiras voadoras, essa época aí. E aí eu fui conversando com eles, e aí cheguei a esse ponto e eles falaram que a única coisa que eles fizeram era isso. Eram homens de Deus, eu conhecia. Eram homens de Deus. Só que eu chamei eles no canto e falei, vocês precisam pedir perdão a Deus, parar com essa disputa, porque você está aqui para salvar vidas. E não para disputar quem é mais santo que o outro, quem tem mais poder que o outro. E sem Jesus você não expulsa nada. Sem Jesus o Satanás vai se assenhorear de vocês, como aconteceu em Atos 19. Aí falei sério com eles, nem era líder de obreiros, mas eu percebi, né? Aí eles pediram perdão a Deus e tudo mais. Na semana seguinte, tudo voltou ao normal. Aí eles vieram, me agradeceram. Eu não sei, esse dia até me esbarrei com um deles, não sei nem se ele lembra disso. Ainda é obreiro da casa do Senhor, um deles. Então, assim, esse texto eu gosto demais. Saber que o diabo conhece o nosso Deus e estremece, e saber que alguns de nós, que não é crente, é cristão,
ou é crente cristão, né? Se diz crente, mas não está mais se estremecendo, isso é preocupante. Vocês já perderam alguns amigos na obra de Deus? Pessoas que fizeram, começaram, andaram contigo na obra, não está na pergunta, nem adianta olhar no papel. Isso é coisa minha. Vocês já perderam alguém que era para estar do lado de vocês agora, como pastor, como obreiro, como pastora, e essa pessoa se ensoberbeceu e se perdeu? Já aconteceu com você? Já tiveram essa experiência? Infelizmente, sim. E, pastor, eu percebo que dessas pessoas do meio que eu já observei, iniciou com um dia que estava cansado demais para ir para um culto. Não pôde ir. Pode ocorrer na vida de qualquer um, isso é muito importante pontuar. O corpo, ele cansa. Haverá um dia ou outro que, sim, você pode até não conseguir ir para a igreja, mas se esforça o máximo que puder para ir, porque cada dia um pouquinho mais distante do braseiro deixa a gente um pouquinho mais distante e vai esfriando um pouquinho mais. Começa com um dia de afastamento, aí depois começa isso aqui já não concordei tanto, mas comigo Deus falava diferente, aí nada daquilo que era ok para ela até aquele momento já não é mais. E você vê a mudança gradativa que a pessoa nunca cai de uma vez só. E nunca está presente mais, né? Porque tem gente que o pastor fazia assim, fala pastor, o que o senhor está precisando? O que o senhor precisa, exatamente. Né? E de repente, se o pastor fizer assim ou assim, Fulano a tá aí, pessoa não? sai, esconde, e você some, a pessoa some, está lá escondida. Pastor, que eu estou aqui não, estou cansado. Na verdade, a pessoa já está fora. Tá frio já. Já está frio. Esfriou. Parou de estremecer, a palavra não estremece mais a pessoa. Deus livre da má hora. E até como diz lá em Isaías, né? Que Deus, ele está à procura daquele que se estremece mediante a tua palavra. Então, Coração quebrantado. Deus, ele, como o apóstolo Paulo fala pra gente aperfeiçoar o temor do Senhor. A gente não pode nunca perder o temor, porque é como até a palavra fala. Se você está de pé, não te ensoberbeça, mas teme. Então a gente tem que sempre manter esse temor. Cuidar para não cair, né? Vigilância para que não caia. Sim, Que as Sagradas Escrituras, pastor, nunca sejam um livro comum para a gente. Cada momento que a gente pega a Bíblia, a gente precisa entender que muita gente sangrou para que aquilo pudesse estar aqui hoje nas nossas mãos. Isso sem falar ainda do sacrifício de Cristo, que nesse momento a gente sempre precisa mencionar. Não estou nem falando disso, estou falando de coisas que tanta gente já sangrou para que a gente pudesse pegar nessas mãos. Os feitos a gente conhece hoje porque muita gente sangrou no passado. E hoje, em pleno século XXI, tem lugares que a Bíblia não pode chegar. Tem lugares que a Bíblia tem que chegar de uma maneira que quando alguém vê, você vê imagem de tribos que as pessoas correm e se sobem umas pelas outras querendo uma Bíblia. Né? Então, a gente tem alguns países como o nosso, né, que graças a Deus ainda é, né? Ainda é livre para falar. Livre entre aspas, né? A gente está tendo que ter alguns cuidados já, né? As coisas já estão chegando, né? Mas você vê pessoas deixando a palavra meio que de lado. E aí essa frieza vai tomando conta e quando vê, parou de tremer pela palavra. Jesus falou assim, você tem que parar de temer aquele que mata. Você tem que temer aquele que além de matar ainda lança você no inferno. Não temerei que pode me fazer o homem. A pessoa não pode esquecer isso não. Ele não só permite a morte, ainda lança no inferno. Esse é o dia que a pessoa pegar uma Bíblia, ler como um livro comum e não sentir uma pessoa que fazia a obra, que eu digo até sobre pessoas que fazem a obra semelhantemente a gente. Pegar a Bíblia, abrir e não sentir mais aquele brilho no olho que o missionário fala. Quando a gente lê João e não se emocionar, irmão, tem uma coisa errada contigo. Não tem como. O frio na barriga não some. Tem que retornar. Vamos lá, vamos seguir então. Próxima pergunta para os nossos entrevistados. Eu vou começar agora com a Isabela. Qual a principal diferença entre o crente atual para os mais antigos? Anteriormente era mais estereotipado, né? A gente via até a forma de vestir, era algo já muito padrão. Algumas igrejas um pouco mais conservadoras ainda mantêm esse padrão, até na vestimenta, a gente consegue distinguir de longe. Hoje em dia, houveram muitas renovações de igrejas, isso falando a respeito realmente de liturgias e dogmas de cristãos. Mas tirando essa questão do estereótipo, anteriormente eu percebo que tinha uma fala mais firme. Eu tenho 29 anos de idade, pastor, não sou tão novinha, mas também não sou tão mais velhinha. Mas eu recordo da minha mãe, conversando com algumas irmãs na fé da época de Igreja da Graça, minha mãe da Igreja da Graça desde 98 anos.
Perdão. Desde os anos 98. Que bom, sua mãe está retrocedendo, então, né? Ela começou com 98, hoje está em 97, 96, ela está Ela já veio da glória para a graça. Ela está no sentido inverso. Tá amado. Por fim, aí ela entrou em 1998 na Igreja da Graça. Eu recordo da forma com que as pessoas falavam com a gente até na rua. Sim. E assim, eu percebo que o padrão dos cristãos, não estou falando só de uma igreja em específico, não falo só na nossa casa, eu falo no geral. A gente já tem um pouco mais de dificuldade de distinguir quem seria. Nas ações, às vezes a pessoa fala, eu sou crente, você fala, o senhor é crente? Eu não diria que é pouco, não, eu diria que é muito. A pessoa fala, não, mas eu sou crente também. É crente? Sou. Aí depois solta o palavrão, você fala, que tipo de crente, gente? As pessoas não estão se resguardando mais, às vezes, nem na vestimenta, nem na fala. A fala está muito ácida. Tem pessoas que a gente se surpreende quando descobre que é. Você fica bem surpreso, né? Quando algumas pessoas falam assim, não, mas eu sou da igreja. Não vou nem falar crente, hein? Vou falar de igreja. A pessoa fala, não, mas eu sou da igreja tal, eu sou já há um tempão na igreja, sou batizado nas águas. A pessoa fala, sou crente e sou batizado, e fala até o nome do pastor, fala o nome da igreja, mas aí você vê o comportamento, a fala, a maneira de agir, você fala assim, não é possível. Eu não acredito que essa pessoa, ela crê que vai entrar no reino dos céus falando, andando, agindo desse jeito. Sim. E a gente tem casos que a gente consegue exortar, né? Porque a gente ama, a gente quer exortar. Mas tem casos que a gente não consegue usar essa linguagem da exortação com a pessoa. A pessoa já está tão prepotente que ela nem ouve mais o pregador, né? Então é sério isso aí. E pastor Ednilson, a gente vê que uma das principais diferenças, até como ela citou também, acho que é o posicionamento. As pessoas, elas têm essa vergonha de se posicionar, de se declarar como realmente de Deus, cristão, como uma pessoa do Senhor. Às vezes, para saber que a pessoa ela serve a Deus, que vai à igreja, que isso não é o suficiente, tem que realmente ser um cristão. Mas até mesmo posicionamento mediante as pessoas, mediante a família, mediante publicamente, né? As pessoas às vezes se privam, elas escondem e só sabe que ela realmente é cristão se perguntar, se interrogar durante um bom período. Então, acho que o que diferencia também da época passada, da geração passada para essa, é que as pessoas elas têm vergonha de se declarar cristão, realmente levantar a bandeira e dizer que Você pega na faculdade, por exemplo, esses dias teve um vídeo rolando aí na internet de uma faculdade onde um grupo de cristãos, de jovens, né, estavam no pátio da faculdade fazendo louvorzão lá. Uma coisa linda. Eu até entrei lá, fiz um comentário. Lindo, lindo mesmo. Vários jovens da faculdade fazendo. Quando eles começaram a fazer, chamaram a polícia, queriam parar, eles não podiam fazer isso, que tinham outros de outra fé lá, que não podia fazer de jeito nenhum, e eles estão lutando e conseguiram fazer outra, conseguiram autorização para fazer outra, e estão querendo fazer mais. E isso está começando a contagiar os outros jovens nas faculdades, que é um ambiente assim, muito, cada vez mais anticristão, digamos assim, né? Contra o cristianismo, contra a palavra de Deus. Muitos, infelizmente, entram na faculdade e se perdem, de tão difícil que é se falar de Deus e se viver Deus dentro da faculdade. Então, assim, essa diferença dos de agora para os antigos é gritante. Do meu ponto de vista, não é pouca. É gritante. Eu, jovem ainda, eu via aquele pessoal passar perto de mim, sabe? E era nítido, não precisava nem falar nada. Você olhava, esse é da igreja. Esse é da igreja, esse é da igreja, esse é da igreja. Esse é pecador, esse não vale nada, esse é perturbado, esse é demoniado. Esse é da igreja, esse é da igreja. Você olhava, estava lá, entendeu? Agora, hoje em dia, você vê, como vocês estão falando, né? Você vê uma pessoa num grupo e você, de repente, vai orar, ou vai falar que é de Jesus e até batizado nas águas, você não entende. Você fala assim, ué... Eles gostam de adaptar ao desejo deles. Não, mas eu sou do meu jeito. Eu sou crente, eu vou na igreja domingo, mas eu faço da minha maneira. Porque lá na minha igreja, meu pastor deixa eu fazer isso aqui que eu quero. É o tipo de coisa que a gente escuta e hoje em dia eles querem que a gente aceite como algo natural. Como líder de jovem, você deve passar um perrengue com isso aí, né? Passa um perrengue, né? Não, mas que assim... É verdade. Eu fiz um evento para os jovens, uma vez aqui em Jacarepaguá, na época que eu fui regional em Jacarepaguá, né? E tinha muitos jovens, que a gente tinha feito um grande retiro com várias regiões, inclusive com Caxias, com Campo Grande, todo mundo junto comigo.
A gente levou mais de 300, quase 400 jovens para um retiro. E depois reencontramos. Então, a gente fez um evento grande. E a gente saiu para o evangelismo um pouco antes do evento. E a gente foi abordar uns jovens que estavam andando, né? E eu pensei que estava indo para baile, alguma coisa assim, porque as meninas estavam uma roupa assim bem indecente, digamos assim, né? Sim, sim. E aí, quando a gente foi chegar perto para evangelizar, para chamar para lá para o trabalho que a gente ia fazer, eles estavam com Bíblia. Eles estavam indo para uma igreja, entraram, aí eu passei, deixa. Aí entraram para uma igreja, que é um pouco mais à frente assim, aí eu não falei nada também, aí a gente continuou fazendo um trabalho, mas depois eu fiquei pensando, falei, caramba, o que estão ensinando nas igrejas? E aí eu estou falando de, sei lá, uns 17 anos atrás, já. Uns 17 anos atrás, já. Então, você vê que as coisas já estavam mudando e talvez algumas igrejas não perceberam isso, ou simplesmente perceberam, mas, Sim. não sei, talvez pelo desejo de ver sua igreja crescer, de repente, eu não sei, de vaidade, eu não sei porquê, não vou ficar cogitando aqui, mas Sim. a gente tem uma responsabilidade muito grande de mostrar para eles que a coisa é mais séria do que... Sim, sim. Não adianta, né? Aliás, eu vou para a próxima pergunta até, para a gente poder ter... Eu acho que completa um pouquinho essa outra, né? A próxima pergunta é, existe crente morno? Eu sou crente, mas sou morno? Como é que é isso? Existe, obreira Isabela? Deus me livre da má hora. É o tipo de coisa que a gente automaticamente, o obreiro já vai lembrar do versículo. Não, explica isso aí. Deus me Deus livre da me má livre dessa hora. má hora. O que é isso? Não, eu Isso quero aqui é explicar, muito, eu quero muito entender, sério, né? meu pastor. Eu lembro que em Não, pera aí. Não, Não pula. não, vou pular não. Como é lembrei que é essa expressão aí? Como é que é? Deus me livre da má hora. Desta má hora, de Desta ser má hora. vomitado por Deus. Ah. Deus me livre desta má hora de ser Agora eu vomitado pelo próprio Deus. Porque a Bíblia fala que quem está morno, Deus vai vomitar. Deus me livre, automaticamente. Quando eu vejo crente morno, pastor, chega a me arrepio. Eu lembro do pastor Michael recentemente, faz alguns meses atrás, em reunião ministerial, ele falou a respeito disso também. O frio é aquilo que você consegue alcançar. Fácil. O quente, ele já está no azeite, se der mole, ele já lança ele ao mar, que ele vai fazer alguma coisa. Agora, o morno, ele sabe. Ele conheceu, e o pior de tudo é que o crente morno, muitas vezes, tem testemunhos lindos, Deus salvou a família. Eu tenho um exemplo de uma senhora, que é minha mãe, o evangelismo da minha mãe é diferente. Deus fala com ela que ela vai ganhar alguém para Jesus e a pessoa vem até ela. É diferente. Aí essa senhora chegou até a minha mãe e pediu para que ela levasse à igreja, porque ela estava com problema de enfermidade. Minha mãe levou, falou, se você quiser, te levo em 7 sexta-feiras, era terça. 7 terça-feira da saúde. Você recorda das terça-feira da saúde? Sim. 7 terça-feira da saúde, minha mãe fez com aquela irmã. E ela tinha uma barriguinha, a barriguinha dela chega a parecer de grávida, mas era mioma. Deus curou aquela mulher. Deus curou aquela mulher. Passou um pouco mais, ela não se adaptou à nova vida. E ela retornou às práticas anteriores. Depois a saúde dela nunca mais foi a mesma coisa. E eu percebi aquilo, como que é possível a pessoa ter a própria carne, na própria carne uma prova do poder de Deus, e ainda assim conseguir se amornar. Por quê? Porque não fica perto do braseiro, a gente volta para aquela questão que a gente mencionou anteriormente. Cada dia, um pouco mais distante do fogo, a pessoa vai ficar mais fria. Sim. E aí o pior de tudo é que frio, o pastor Mike falava, gelado de novo não tem como ficar, porque a pessoa vai continuar sabendo aquilo. Ela vai ficar morna e aí ela não fica na língua de Deus. É vomitada. E aí, pastor? Isso me lembra, além desse texto de Apocalipse, né, que fala que Deus ele vomita, Deus ele repugna, né, esse tipo de crente, porque crente morno, infelizmente tem, né? E como ela fala, né, como é que a Sara falou a expressão? Deus me livre dessa má hora. Deus me livre, Deus me livre dessa má hora. Isso me lembra de Hebreus 10, que tem um ponto lá que ele fala que aquele que conheceu a Cristo e volta para a prática antiga do pecado, não resta mais sacrifícios. Acho que até em Hebreus também, um pouquinho antes no 5, fala que, no 6, perdão, que fala que não resta mais sacrifícios para aquele que um dia ouviu o Evangelho e voltou tudo de novo. Então é preocupante porque a pessoa que é morna, a pessoa que conheceu o Evangelho, teve contato para a cruz, mas mesmo assim ignorou a cruz, crucificou ele novamente, deixou de lado e quis voltar para aquilo tudo de novo, a palavra fala que o último estado será pior. Então isso é preocupante, é muito preocupante porque a palavra deixa bem claro que o estado não vai ser bom. O último estado vai ser pior do que antes. Então, quanto antes volta, não deixa de ser morno, antes seja frio ou quente, mas não seja morno, porque
Meio termo para Deus não existe, é vomitado. É né? sim ou não, né? Não dá para você Sim ou amar não. a dois senhores. Você Sim. vai amar a um Sim. e deixar de amar o outro. Servir a um e deixar de servir o outro. Não dá para amar a Deus e a Mamon. Então, Jamais. Sim. Jesus, ele era muito claro quanto a isso e, na verdade, a palavra é muito clara quanto a isso. Um pastor que leva a sério o evangelho é muito claro quanto a isso. Uma igreja que leva a sério o evangelho é muito clara acerca disso. Só que cada um tem a sua responsabilidade. Eu coloco diante de vocês a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a bênção para que vivas, né? Então, assim, mas é uma pena que, como essa senhora, né, que foi curada do mioma e depois não se adaptou a essa nova vida e quis voltar. Eu até acredito que muita gente está na igreja por gratidão, porque recebeu na igreja o amor de Cristo e recebeu alguma bênção e terminou ficando e essa pessoa não nasceu de novo. Porque eu acho difícil uma pessoa que nasceu de novo passar por isso. Acontece, e aí até a gente vê lá o pecado contra o Espírito Santo, como a pessoa é iluminada realmente e ela consegue voltar atrás e não servir mais a Cristo propositalmente, ela peca contra o Espírito Santo, não tem perdão. Mas uma pessoa que ela nasce de novo, ela tem ela não consegue fazer isso. Eu acho que muita gente, está na igreja e porque provou desse amor. É difícil não, é impossível você provar desse amor e não ser impactado. Não tem como ser mesmo. Não tem como não ser impactado. Só que tem que nascer de novo, né? Se você não nasce, Jesus falou para Nicodemos, né? Nicodemos. Você tem que nascer da água e do Espírito. Você não vai entrar no reino com essa bajulação, mestre, bom mestre. O que eu tenho que fazer para isso, para aquilo? Não. Você tem que nascer da água e do Espírito. Vou voltar para o ventre da minha mãe aqui. Não estou falando de religião, não. Estou falando de nascer da água e do Espírito. Vê o que é isso aí e vai lá. O perigo de crer e não entender, né, pastor? Ele foi um exemplo, ele se aproximou de Jesus porque ele creu que alguma coisa ali ele teria. Mas ele não conseguiu entender. Tão inteligente, mas não conseguiu. A Bíblia, no texto lá do Nicodemos, é interessante que a Bíblia já fala que ele foi à noite, né? Ele foi. Ele vai à noite buscar Jesus. Não pode. Eu acho que ali ele já deixou claro que ele estava meio que envergonhado de ser visto com Jesus, né? Exatamente. Então Jesus na hora já deu a pancada logo. Você não nasceu de novo. Nem adianta vir com esse papo furado aí. Você não nasceu de novo. Você tem que nascer da água e do Espírito. Você não me segue igual os outros durante o dia. Porque você só vem só à noite escondidinho aí. Entendeu? Sem oposição. Jesus não tem como se enganar, né? A gente se engana, mas Jesus não. Exatamente. Vamos para a próxima, então? Então, morno existe, né? Sim. É uma pena, né? Infelizmente. É uma pena, mas existe. Crente pode ouvir meu Deus, ele está cansado de ouvir essa pergunta. E as respostas são cada vez mais... Crente pode ouvir música. Eu vou primeiro para o pastor que é líder do jovem. A irmã Isabela vai esperar um pouquinho só. Pode ouvir música do mundo e fazer tatuagem? Claro que não. Eu não sei de nada. Eu não quero dar resposta nenhuma. Eu quero ouvir. Aqui tem 2 jovens na bancada. Um é líder de jovem, outro é obreiro da sede estadual. Quer dizer, agora eu quero ouvir deles. Depois eu falo com meus jovens lá, mas eu quero ouvir deles. Então, o jovem, o crente, né? O crente pode ouvir música do mundo e fazer tatuagem? Então, meu posicionamento é que não. Também Nenhum nem outro? Oi? Não, Nenhum claro, nem outro? Nenhum nem outro. Por quê? Música, a gente sabe que é algo que muito antes que música não, na verdade o louvor, né? Porque toda música, ela tem um intuito. Pode ser da igreja ou fora da igreja. Toda música, ela está prestando culto, aí vamos dizer, ao ego. Muitas músicas prestam adoração a sexo, né? As coisas desse mundo, prestam adoração à traição, prestam adoração a vários outros deuses. E o nosso Deus a gente está deixando de adorar. Então, eu digo que não porque a pessoa queira, saiba, conheça ou não, a música é uma forma da gente levantar a adoração. Só que eu pergunto, para quê? Se você está cantando lá uma música do mundo, para quem você está prestando adoração? Quem fez essa música? Qual a intenção? O que estava no coração da pessoa quando estava escrevendo a letra, fazendo a melodia? Porque tem muita coisa escondida e hoje também tem muita coisa exposta. Então, o meu posicionamento é que não. E tatuagem, a tatuagem ela surgiu de ritos. A tatuagem bem antigamente era feita para ritos, marcar. E o nosso corpo é templo do Espírito. A gente não precisa pegar uma pichação, pegar um spray e sair pichando na nossa casa para deixar uns detalhes bonitos. Da mesma forma, nosso templo. Nosso templo não. O templo do Espírito Santo, que é o nosso corpo. Tá. Então nunca vou ver
Você fazer uma tatuagem? Nunca, nunca. Vou falar com o pastor Josias. Pastor Josias, é o seu líder de jovem que está falando aqui. Ó, qualquer coisa você fala comigo, pastor Josias. Vamos lá. Isabela, a bela obreira da nossa líder estadual. Então, a senhora tem namorado, noivo? Não, senhor. Não. Boaz ainda não me achou. Ainda não achou, mas vai achar. Amém. Essa hora não é mal, não. Essa hora é boa. Vai achar. Tá logo ali. Tá logo ali. Deus está preparando Glória. o varão. Deus preparando o varão que não vai te dar dor de cabeça. Amém. Só vai estar junto contigo na obra. Amém. Mas digamos que esse varão venha e queira fazer uma homenagem, uma graça, um romantismo. E aí ele canta uma música do Roberto Carlos, uma música romântica do Roberto Carlos. Pastor, o primeiro ponto, quando eu penso em romance, eu tomo um pouco de cuidado, porque tem certos romances que só mesmo depois do casamento. Sim. Então tem coisas que o pastor falou algo muito excelente sobre as canções. Sim, sim. Foi bem cirúrgico, bem legal. Sobre as canções, quando o pastor Eduardo falou a respeito daquilo que a canção provoca, quando alguns jovens perguntam, tem algum problema escutar tal música assim, assim, assim? A resposta que eu costumo dar é, o que você vai pensar quando você escutar essa música assim, assim, assim? Tudo começa no campo da mente. Joyce Meyer fala muito a respeito disso. O pecado, ele começa na mente. Então, se você está ouvindo uma canção que vai te induzir a certas ações, você já pecou só por pensar naquilo. Eu acho que aquela pessoa que tem a sabedoria de entender que tudo começa na mente, ela vai filtrar muito bem o que ela vai ouvir. Sim. Porque se a fé ela vem do ouvir, então eu sei que eu vou crer naquilo que eu estou ouvindo. E aquilo pode mexer comigo. Uma coisa que ocorre quando eu vou para a academia, eu gosto de separar um podcast de músicas cristãs. Porque no momento, o crente, quando ele está ouvindo um louvor, Deus às vezes traz um versículo e traz uma revelação. Já aconteceu comigo. Traz uma mensagem. De sair de um aparelho e ir para o banheiro chorar. Então, o nosso tempo já é tão corrido. Eu tenho pouco tempo. Né? O ser humano hoje em dia tem pouco tempo. Eu vou perder esse pouco tempo para ouvir alguma coisa que pode me fazer pecar, para eu ir para o inferno? A gente tem que ter um pouco de sabedoria um pouco além, a gente que faz a obra. Se o diabo pegar a gente em pecado, eu lembro de um relato que eu nunca esqueço. Uma amiga minha me disse, o rapaz era homem de Deus, mas o diabo uma vez manifestou na mão dela, na mão desse rapaz, e disse, quando você me der brecha, eu vou arrancar teu coração. Passou 5, 7 anos, passou um período. O rapaz se afastou, ele sofreu um acidente, e quando encontraram o corpo daquele rapaz, o coração dele estava fora do corpo. Cara, literalmente ele arrancou o coração. O demônio fez o que falou que faria se ele desse brecha. Então eu preciso ter essa sabedoria de entender que o pecado pode ocorrer mediante aquilo que eu penso. E se a fé vai vindo ouvir, eu tenho que saber aquilo que eu vou ouvir. E então sobre... não. Por mim, não, pastor. Não. Eu não tenho coragem então, de ouvir alguma coisa, pastor, que eu perceba que já está me induzindo para um caminho que não é aquilo que vai me trazer bênção. Então o varão que Deus está preparando para a senhora, se ele vier com Roberto Carlos, já perdeu. Pastor. Já perdeu, né? Se a pessoa não souber cantar um louvor que eu gosto, vai ficar um pouco difícil a gente conseguir se entender. Né? Glória a Deus. Essa é a serva de Deus, assim que eu gosto. E sobre tatuagem, pastor, eu acho que a pessoa tem que ter muita coragem de fazer uma pichação naquilo que Deus desenhou. Meu Deus do céu, isso aí eu acho que não tem Tem que ter muita coragem. Não tem essa coragem assim, toda, Jesus falou, vinde como estás. A minha preocupação, grande preocupação quanto a isso, é que eu conheço vários pastores que têm várias tatuagens. Eles já tinham quando vieram, né? Mas a gente conhece em várias denominações pastores e membros que fazem as tortas e as direitas. Então, o corpo todo tatuado. Então, assim, eu acho que você veio assim, tá? Um pastor até falou comigo, pastor, eu quero tirar. Eu falei, irmão, é muito dinheiro e muita dor. A dor vai ser muito maior, tirar do que a dor que você fez quando você colocou. E você é um pastor, então você que sabe. Se quiser tirar, você tira. Se tem dinheiro para isso, você vai lá e tira, porque é caro esse negócio aí. Mas Deus falou, vinde como estás. Então tá, você veio assim, acabou. Agora, você já sabendo que o seu corpo é templo do Espírito Santo e é colocado para adoração a Deus, e você fazer isso, eu acho que é uma coisa que, para mim, sinceramente, não tem sentido algum. Eu estou fazendo algo numa coisa que não é minha mais, deixou de ser minha. Né? Então, se eu for pichar a sua casa, você vai gostar? De forma alguma. De modo nenhum. Então, eu estou pichando a casa de Deus, não é minha mais. Então, assim, é bem difícil, né? E se é templo de um Espírito que é santo, que é chamado de santo, então acho que complica. Mas aí você fala e a pessoa fica chateada, aí começa um monte de gente falando, pô, esses pastores, mas não é. Você serve a Deus ou serve a si mesmo. E aí, eu intitulei o seguinte:
Tem o café fraco, tem o café forte. Quer vir na minha igreja? Vai encontrar café forte sem açúcar ainda por cima. Quer café fraco? Vai procurar outra igreja. Aí você vai encontrar um café fraco. Exatamente. E aí você pode servir a Cristo do jeito que você quiser. Porque eu vou ensinar como se serve, porque eu quero ensinar o caminho, que é o caminho, a verdade e a vida. E essa reflexão, pastor, as pessoas estão demorando agora a querer fazer. Elas observam algo, não, aqui tal lugar falou que eu posso e vou fazer. Igual pessoas que gostam, voltando novamente à questão da canção, as pessoas não leem mais a letra. Elas gostam da batida. A pessoa não lê mais a letra para ver o que vai ouvir, a pessoa gosta do movimento. Sim. Do movimento do corpo, meu Deus, leia. Sim. Leia. Não. Nós vamos chamar agora o abre aspas rapidinho. Vamos lá. Brasil tem recorde de evangélicos e menor número de católicos da história. O Censo Demográfico de 2022, realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, revela uma transformação profunda no panorama religioso do Brasil entre 2010 e 2022. A proporção de católicos apostólicos romanos na população de 10 anos ou mais registrou uma redução de 8,4 pontos percentuais, caindo de 65,1 para 56,7. Simultaneamente, o número de evangélicos cresceu 5,2 percentuais, saindo de 21,6 para 26,9 da população. O grupo de pessoas que se declararam sem religião também apresentou crescimento, chegando a 9,3 do total. Fonte cnnbrasil.com.br. Então tem aqui esse abre aspas, uma preocupação muito grande, né? Que são os 9,3 que dizem que estão sem religião, e a gente tem que ganhar essa turma aí. Tem que ganhar essa turma porque o catolicismo caiu, o cristianismo, o evangélico cresceu, mas em compensação, olha o crescimento de pessoas que dizem que não creem em Deus, que não tem religião nenhuma. Então, a gente está ainda fraquejando. A gente tem muita guerra pela frente, vamos lutar em nome de Jesus. Bom, eu quero chamar também rapidamente o quadro X da questão. Vamos lá. O X da questão de hoje. Qual a mensagem deixar para o crente que não participa ativamente da igreja? Eu vou deixar Lucas 6,38 hoje com vocês, tá? Você que é um cristão, mas que não quer participar ativamente da sua igreja. Porque em Lucas 6,38, Jesus vai falar assim: dai e ser-vos-á dado. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordando vos darão. Porque com a mesma medida com que medis, também vos medirão de novo. Então você vai ser medido de acordo com o que você mede. Então se você não se envolve com a sua igreja e não se sacrifica, se esforça para fazer algo pela sua igreja local, para fazer algo pela obra, por que você está cobrando Deus para que Ele faça coisas gigantescas na sua vida? Por que você está cobrando que façam algo por você se você é incapaz de dar? A Bíblia fala que tem que dar para receber, tem que plantar para colher. Isso não está se referindo apenas a ofertas. Isso está se referindo a toda a sua vida cristã. Isso é para toda a sua vida cristã. Quando você ganha uma alma, alguém vai ganhar uma alma da sua família. Quando você ora pelo enfermo, alguém vai orar pelo enfermo. Você ora por alguém, alguém ora por você. Você lembra de alguém, alguém lembra de você. Você dá, você recebe. Se você é uma pessoa que entra na igreja, dá dízimo e oferta, ora e louva e sai, e você acha que já faz muito, isso todo cristão faz, e faz por amor. Isso é quase que uma obrigação de todo cristão. Estar constantemente na igreja, dar dízimo e oferta, louvar e adorar. É quase que uma obrigação de todo cristão. Agora, quando você começa a se preocupar com o próximo e amar o próximo como a si mesmo e se dedicar a ele, dai e ser-vos-á dado, e vai ser dado em boa medida, transbordante, sacudida, pode se preparar para grandes bênçãos. Tá bom? Hoje o Conexão recebeu o pastor Eduardo Cardoso, né? Perfeito. O nosso líder do Regional do MEA, o líder dos jovens. Pastor, foi um prazer tê-lo aqui com a gente no Conexão, tá bom? O endereço lá, os horários do Grupo Jovem, os horários pelo menos de domingo do seu pastor, para o pessoal procurar o pastor Josias. O pastor Josias é meu amigo, hein? De muitas datas já, e é um homem de Deus. Você pode procurar lá esse endereço que vai receber agora. Perfeito, pastor Ednilson. Grande prazer sempre estar com vocês, né? Partilhar da palavra.
E a nossa igreja está localizada na rua Silva Rabelo, número 20, em frente à Praça Agripino Grieco. Então, é um local ali bem conhecido do Meia, é praticamente ali no centro do Meia. Então, logo em frente à Praça Agripino Grieco, você encontra a nossa igreja. É a nossa reunião domingo, às 8 horas da manhã. A gente recebe uma palavra especial e sempre partilhando, né, de conhecimento que Deus ele tem para o nosso coração, e a cada vez mais a gente tem chegado no nível de fé maior. E logo após a reunião, das 8 horas da manhã, às 10h30, a gente se reúne lá na nossa sala dos jovens para a gente ter uma reunião abençoada. Você que é jovem, participa primeiro da reunião das 8 horas da manhã e depois a gente tem o nosso momento. Graças a Deus. Também recebemos a Isabela Ramos, nossa obreira mais conhecida. Se for lá na sede estadual, você vai conhecer a obreira Bela. Lá, todo mundo vai conhecê-la como Bela, né? E, obreira Isabela, como que as pessoas encontram a senhora lá e o nosso líder estadual, a reunião principalmente de domingo, nosso líder do estado, nosso abençoado pastor Michael Marques? Na Praça Armando Cruz, número 120, o shopping tem tudo de bom. A gente fica bem no coração de Madureira. No ponto final da estação do BRT, você pode estar conosco nesse próximo domingo, às 7 horas da manhã, 9h30, às 15 ou às 18 horas. O pastor Michael Marques tem uma palavra direcionada para o seu coração, a sua vida nunca mais vai ser a mesma. E se você quer fazer parte da nossa juventude, eu te convido também a estar conosco. O endereço é o mesmo, localizado ali mesmo, também no coração de Madureira. Às 15 horas nós temos o nosso espaço jovem, que está preparado. Nós temos uma galera lá com o coração aberto, quer receber muito você. Aproveita, passa o dia com a gente também almoça lá. Vai ser uma bênção, em nome de Jesus. Graças a Deus. Foi um prazer ter vocês dois aqui no programa Conexão. Amigos, me procurem ali na rua Coronel Tamarindo, 2030, em frente à estação de trem de Bangu. Todo domingo, 7, 9h30, 14, 18 horas. Você não vai ficar de fora, não pode ficar de fora. Traga a sua família. Tem sido uma benção os nossos domingos. Quarta, pela família, sexta, libertação, 8, 14, 19 horas. Eu estou ali para te abençoar, tá bom? Olha, o Conexão fica por aqui. Um forte abraço e até o próximo programa. Amém.